Pessoal, cria, recria ou engorda? Qual desses três segmentos da pecuária compensa mais investir? Eu imagino que muita gente deve se perguntar isso, especialmente diante do mercado, que tem algumas oscilações aí no preço do bezerro. Como eu disse no vídeo anterior, cerca de 1 ano e meio atrás, o preço do bezerro estava lá embaixo, estava compensando muito comprar bezerro. Você conseguia comprar bezerro aí de 7 a 8 meses a R$ 1.000, R$ 1.050. E hoje aí o bezerro tá com um preço um pouco maior, tá na faixa de 1.800 e a bezerra tá na faixa de 1.500, 1.550, dependendo do lugar que você compra. Então assim, qual que compensa mais? Cria, recria ou engorda? Isso depende, cada fase tem sua vantagem, tem seus desafios, tem seus custos. Por exemplo, há cerca de 1 ano e meio atrás, como eu já havia dito, quem investiu em matrizes, né, quem continuou com suas vacas lá no pasto, para a vaca mojar, parir, hoje está desmamando esses bezerros. E está vendendo os bezerros a um preço muito bom, tá ganhando dinheiro, está tendo lucro. Por quê? Porque quem fez isso correu, assim, pode-se dizer que a pessoa correu um certo risco. O produtor que fez isso, ele assumiu um risco. E esse risco era qual? Na época o preço do bezerro estava barato, né? Tava todo mundo comprando bezerro. E quem manteve as suas matrizes, suas vacas para parir no pasto, essa pessoa seguiu em frente com esse projeto e o mercado mostrou que o preço do bezerro não iria continuar o mesmo, o que a gente está vendo aí hoje. Não é possível você prever com certeza todas as situações que vão ocorrer na pecuária de corte, não é possível você saber quanto que vai estar a arroba daqui a um mês, pode ser que caia, pode ser que suba. O mercado sinaliza quando isso vai acontecer, mas prever isso com certeza não é possível, porque isso depende de alguns acontecimentos que são externos, que estão além da possibilidade de visão do produtor. Então assim, até um tempo atrás a discrepância entre a arroba do bezerro, o que eu quero dizer com a arroba do bezerro? Se você comparar o preço da arroba do bezerro, quanto que está saindo o bezerro, com o preço da arroba do boi gordo, que hoje está aí na faixa de R$200 em Goiás, a arroba do bezerro estava saindo bem mais cara. É por essa razão que vender bezerros atualmente está sendo um negócio muito lucrativo para quem tem bezerro aí para sobrar na venda. Agora a questão da cria. Hoje eu vou falar sobre a fase de cria. Compensa você investir em bezerros para cria? Depende da situação do mercado. Atualmente, quem investiu em matrizes, quem manteve suas matrizes, quem está aí com crias, quem sempre mexeu, né, com esse segmento da pecuária, está muito bem. Está tendo lucro, está conseguindo vender bezerro a um preço muito bom. Só que pode ocorrer que nem sempre seja assim. Pode ocorrer que o preço do bezerro tenha uma queda, pode ocorrer que o preço da arroba do boi gordo também tem uma queda. Então assim, talvez seja uma questão de estratégia. Qual estratégia que você está seguindo no momento? Você, para mexer com a fase de cria, você tem uma série de procedimentos que você deve seguir. Então assim, hoje desmama-se bezerro em média aí com 7, 8 meses no manejo de pasto mesmo, bezerro criado a pasto. Só que é possível você fazer esse desmame mais precoce, é possível você fazer o desmame do bezerro com 3 meses, com 90 dias. Mas para você fazer isso, você tem que seguir um determinado procedimento, você tem que seguir umas determinadas exigências para que esse bezerro ele não sofra, para que esse bezerro ele não seja desmamado e ele tenha uma queda de peso, você tem aí um decréscimo da qualidade desse animal. E quais são esses cuidados que você deve tomar? Para o pequeno produtor, para a pessoa que está começando agora, talvez o modelo tradicional seja mais interessante. Você desmamar o bezerro a pasto, você entrar com uma suplementação mineral aí depois desse desmame, ou até mesmo durante a fase em que o bezerro está mamando. Mas assim, como você pode desmamar esses bezerros de maneira mais precoce? Em primeiro lugar, você tem que entrar com suplementação mineral durante a fase de mama dos bezerros, enquanto os bezerros estão mamando. Você já deve ter ouvido falar de creep feeding ou creep grazing. O que é creep feeding? Quando você tem os bezerros, esses bezerros, você deseja desmamar eles de maneira mais precoce, você faz um creep feeding, que é um coxo, que ele vai ficar no meio do invernado, no meio do pasto lá das vacas,
e você vai entrar com uma suplementação mineral para esses bezerros. Esse coxo, como é que ele vai funcionar? Só os bezerros entram nele. Então assim, se você procurar no YouTube, se você procurar na internet vídeos, você vai ver como é que funciona. O creep grazing é diferente, ele não vai ser com questão de suplementação comida mesmo, você vai entrar com pasto, né? Geralmente usa aí o capim colonião ou algum tipo de leguminosa. Então assim, por que eu digo que talvez não seja interessante para você que está começando, ou para você que não tem condições de fazer esse investimento no momento, porque isso aí tem uma série de custos envolvidos que talvez não compensem lá no final, quando você for abater, se você for criar esses bezerros para o abate. Agora, se você for criar esses bezerros para a venda, talvez sim compense. Porque assim, se envolvem alguns custos que talvez a pessoa que está começando agora não esteja disposta ou não tenha condições de arcar com esses custos. Além desse creep feeding, do creep grazing que eu disse, você também deve se atentar para o peso do bezerro. Esse bezerro tem que ter pelo menos 90 quilos para você desmamar ele com menos de 7, 8 meses. Se você for desmamar ele aí com a média de 3 meses. Então assim, 90 quilos, esse bezerro tem que estar muito bem vermifugado, ter curado o umbigo, lógico, né? Nos primeiros 3 dias aí é a recomendação. Porque assim, ó, depois que o bezerro pega a bicheira, depois que o bezerro fica debilitado, é muito difícil salvar. Então assim, você cura o bezerro nos primeiros dias, né? Se você não dá conta sozinho, se você às vezes não tem a prática, contrata alguém, chama alguém para te ajudar a pegar o bezerro, levar no curral, ou se não lançar ele no pasto. Eu acho que curar no curral é melhor porque assim, você está lá no meio do pasto, a vaca, etc, pode ser algum risco para você. Então assim, eu acho que no curral seja mais fácil. Pessoas que eu conheço também fazem assim. A fase de cria, ela tem todas essas peculiaridades, né? Por exemplo, você tem que estar atento a uma coisa também. Qual que é a porcentagem de vaca com relação a boi? Geralmente, quanto mais novo o boi, menor a quantidade de vacas que ele consegue cobrir. Qual que é a média? É um boi para 25 novilhas. Um boi para 25 vacas. Então assim, você segue essa média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas assim, você seguindo essa média, você vai ter um bom resultado. Porque assim, se você coloca um boi para uma quantidade muito grande de vacas, pode ser que ele não consiga cobrir essas vacas. Você não vai saber ali dentro daquelas vacas quais que estão aptas a parir. Porque é importante, se você quer mexer com crias, você quer ter umas matrizes aí para fazer suas crias, você precisa estar atento à fertilidade dessas vacas. Porque é muito importante você descartar vacas inférteis. Porque as vacas inférteis, elas não vão gerar o retorno financeiro que você quer mexer com cria. E se você tem vacas que não estão gerando um potencial de fertilidade, que não estão conseguindo parir, você tem que descartar essas vacas. Você pode fazer isso mesmo observando, né? Você pode chamar um veterinário para fazer um toque retal, né? Para constatar se essas vacas, depois que você tiver colocado esse boi na estação de monta. Estação de monta, pessoal, estação de monta, geralmente ela dura de 2 a 3 meses. Então ela vai de novembro a janeiro. Então assim, você coloca seu boi lá com as suas vacas de novembro a janeiro. De novembro a janeiro, você deixa o boi com essas vacas. Depois disso você vai observar qual dessas vacas que conseguiram tá mojando. Então assim, pessoal, esses são alguns cuidados que você deve tomar com a fase de cria. Essa questão da desmama precoce que eu estava falando, é importante você atentar, porque assim, talvez seja, como se diz, viável para algumas pessoas, porque uma vaca que ela tá em fase de lactação, ela consome de 40% a 60% a mais de pastagem do que uma vaca que não tá lactando. Você está entendendo? Então assim, acaba que cada situação ela vai gerar para você um tipo diferente de manejo, um tipo diferente de custo. Eu posso dizer para você assim, compensa mais nesse início assim, você não despender tantos custos, mas assim, esses métodos, apesar desses custos, eles têm as suas vantagens. Então assim, pessoas que vendem bezerros para cria, adotam esses métodos, eles não têm só custos. Porque igual hoje, o preço do bezerro do jeito que tá compensando. Quem vende bezerros para cria, cruzamento industrial, né, lore, bezerros bons, bezerros de qualidade, com raça, bezerro que tem potencial de carcaça, essas pessoas ganham sim.
E também tem a questão da oscilação do mercado, né? Nem sempre a situação continua a mesma, não existe estabilidade, como diz o Flávio Augusto do Geração de Valor, não existe estabilidade. Então, como eu disse no vídeo anterior, é importante você estar ligado nas oscilações do mercado, porque mesmo que você tenha decidido mexer com cria agora, você tem algumas matrizes, você vê que o mercado está sinalizando para uma melhora do preço do boi, para uma melhora de uma outra área da pecuária que você não estava pensando em investir, talvez seja o momento de você mudar a sua estratégia, comprar vacas, comprar bezerros, isso vai depender aí da situação. Então assim, no momento, quem investiu, resumo da ópera, o que eu quero dizer? Quem investiu há cerca de 6 meses, um ano atrás, em matrizes, quem não abateu suas matrizes, quem não mandou pro frigorífico, quem não matou, quem continuou firme, hoje está vendendo bezerro de 1.800, bezerro de 1.500, 1.550. Então assim, está tendo muito lucro, tá muito bom. Só que assim, como a gente está vendo, o preço da arroba já está subindo, o mercado está sinalizando que o preço dessa arroba vai subir. Daqui uns dias, essa discrepância ela vai diminuir, porque assim, o mercado vai começar a ter uma disponibilidade maior de bezerros, né? A gente vai ter mais bezerros para oferta. O que não está acontecendo hoje, você tem uma escassez, está difícil você achar, né? Principalmente com preço em conta, você até acha, mas desse preço fica um pouco complicado. Essa discrepância vai diminuir. Então assim, essa é uma oportunidade que surgiu no mercado agora, e assim como ela, outras vão vir. E elas são decorrentes de diversas situações que a gente não pode prever. São situações de mercado, são situações internacionais, o próprio Covid aí que veio aí e fez isso tudo aí com o mercado de exportações, né? Impactou o mundo inteiro, era uma coisa assim impossível de prever, ninguém ia conseguir prever isso, só que outras coisas é possível a gente prever, dentre elas esse aumento do preço do bezerro. Não é possível você prever com exatidão. Quando você faz uma jogada dessa, quando você faz uma aposta dessa, há um risco. O preço do bezerro podia muito bem ter continuado baixo, ou se não não ter vindo a estar o valor que ele está hoje. Mas assim, é tudo uma questão de estratégia. Qual estratégia você vai adotar no momento? Não existe nada certo, nada é certo nessa vida. Não é certo que você vai estar vivo amanhã. Essa também é uma das coisas boas da vida. Essa é a beleza da vida. É você saber que, mesmo apesar de todas essas coisas, você ainda pode ter a possibilidade de arriscar, de fazer dar certo, né? Você pode ter a possibilidade de jogar com aquilo que você tem. E da mesma forma é na pecuária de corte, pessoal. Então assim, essa é a dica que eu quero dar hoje, né? Hoje eu falei sobre a fase de cria. Próximo vídeo eu vou falar sobre a fase de recria, que é a fase que eu recria e engordo, né? Que é a fase que eu mais estou habituado, né? Eu crio aí bezerros e depois engordo bois. Questão de pasto também eu vou falar. Claro, eu vou falar da minha realidade aqui em Goiás. Aqui você acha pasto de 25 a 40 reais, em média de 25 a 35. Algumas regiões está complicado arrumar pasto, mas você arrumando, você resolve o seu problema. Porque assim, nada é impossível nessa vida, né? Nada é tão difícil que impeça a gente de fazer alguma coisa. Você procurando aí na sua região, onde você mora, se você mora em Goiás, se você mora em outro estado, procura aí que você vai achar um pasto. Procura, converse com as pessoas, converse com quem você conhece. Você achando pasto, você já está meio caminho andado. Você faz uma pesquisa de mercado, vê em qual segmento da pecuária compensa investir mais no momento. A questão da cria, eu dei algumas dicas aí que talvez possa te ajudar. A fase da recria e da engorda também tem suas peculiaridades, tem seus custos, tem os seus cuidados, né? Vou também falar em vídeos futuros aí qual que é o tipo de cuidado que você tem que ter com o seu gado, porque muita gente às vezes tem a ideia de que criar gado é você colocar o gado lá no pasto e pronto. Não é assim, pessoal. Você tem que ter uma série de cuidados, você tem que contar o seu gado, você tem que olhar se as cercas estão boas, porque assim, pode ser que passe uma reis do seu pasto para o pasto do vizinho, e nem sempre o vizinho vai te avisar. Então assim, é importante você estar contando seu gado por conta disso. Pode até ser também que uma reis está sumida, se ela caiu numa grota e tudo, quanto mais cedo você souber que ela está faltando, que essa reis está faltando, mais cedo você consegue acudir e mais cedo você consegue salvar ela. Se a reis está com uma bicheira, é importante também você
você contar o gato por conta disso. Às vezes a reis está com a bicheira, aquela bicheira está em fase inicial, não debilitou muito ainda a reis, e aí você vai lá e cura ela e consegue resolver isso rápido. Da mesma forma o bezerro, como eu disse, o bezerro nasce, nos 3 primeiros dias você vai lá e cura o umbigo dele, bate um mata-bicheira, aplica um vermífugo e toma mais aí uma série de cuidados para evitar que esse bezerro venha morrer, né? Porque assim, eu conheço pessoas conhecidas aqui, inclusive vizinhos, que não tomam cuidado com seus bezerros. Inclusive, eu sei de um conhecido que ele perde mais de 50 bezerros por ano, não sei se é exatamente isso, é cerca de 50 bezerros por ano. Agora eu pergunto para você, imagina o prejuízo de 50 bezerros por ano. Imagina esse bezerro, um boi de 20, 21 arrobas, daqui 3 anos e meio. Imagina o prejuízo que é isso. Então assim, é um cuidado simples, mas que muita gente que inicia num ramo não sabe. Às vezes a pessoa precisa levar prejuízo para aprender, mas eu estou te dizendo aqui justamente para evitar que você venha levar esse tipo de prejuízo. Então assim, são uma série de cuidados que você precisa tomar para ter um manejo correto do seu gado, para conseguir ter o máximo proveito, para você conseguir ter lucro nessa atividade, para você conseguir ganhar dinheiro, ter retorno financeiro. Muitas pessoas às vezes querem mexer na atividade, mas não sabem. Se você não sabe, mas você pode aprender. O importante é você estar disposto a aprender, porque ninguém nasce sabendo. É importante estar ligado a essas questões, é importante você levar em consideração o custo que você vai ter inicialmente e durante essas fases, por exemplo, a fase de cria, esses custos que eu mencionei, para você ter um melhor aproveitamento desse seu investimento. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado, valeu, obrigado.